Olá, meu nome é Juliano, aqui da família dos que creem, esposo da Gabriela, pai da Sara e do Daniel. Vocês vão conhecer a minha família, mas eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto que é muito importante, mas que tem sido negligenciado por boa parte do corpo de Cristo, que é o culto familiar ou o culto doméstico. Esse é um tema especialmente propício para o momento que a gente está vivendo, esse tempo de confinamento involuntário. E apesar dessa pandemia global que a gente está vivendo, algo de bom nós podemos tirar desse tempo. Eu creio que é uma oportunidade, quem sabe dada pelo próprio Senhor, para que haja um reavivamento nos lares, nos cultos domésticos. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e isso inclui as coisas ruins. Mas o Senhor pode converter as coisas ruins e delas tirar coisas boas. Então, quem sabe um reavivamento dos cultos nos lares seja um efeito positivo desse nosso confinamento. Vocês já se perguntaram, e eu já me perguntei isso, por que aquele adolescente da nossa igreja, aquele jovem, às vezes filho de líderes, filho de pastores, acaba se tornando um mero membro nominal de uma igreja, ou então acaba até mesmo apostatando da sua fé, abandonando a fé. A gente vê casos como esse e a gente se pergunta o porquê disso, né? Eu creio que, é claro que tem o elemento de decisão pessoal. Mesmo o filho de um cristão precisa decidir por Cristo em determinado ponto da sua jornada. Então, há uma decisão pessoal. Mas, se a gente fosse buscar causas para isso, talvez uma delas seja a pouca ênfase no culto familiar, no culto doméstico. Eu tenho como referencial para essa breve reflexão, além da Bíblia, claro, em primeiro lugar, mas um livro que trata desse tema, que é o livro Adoração no Lar, do Joe Beeke. É fácil de você obter ele, e ele é bem prático assim, sobre o culto familiar, é um livro muito bom. O autor ele faz uma citação de uma aliança de uma congregação puritana, feita lá em 1777, em Massachusetts, e a congregação fez o seguinte compromisso, né? Reformar as nossas famílias, empenhando-nos para ter um cuidado consciente para manter a adoração a Deus em nosso culto doméstico, comportando-nos em nossa casa com corações perfeitos, executando todos os afazeres domésticos com fidelidade, educando, instruindo e exortando nossos filhos e família a aguardarem os caminhos do Senhor. Não sei se vocês sabem, mas os puritanos eles davam muita ênfase, uma singular importância para a família cristã, para o pastoreio, para o ministério do pastoreio familiar. Richard Baxter, que foi um dos grandes pregadores puritanos, ele dizia o seguinte: a menos que a religião familiar seja promovida, é improvável que o evangelho floresça na tua comunidade agora e no futuro. O grande Jonathan Edwards, que também vinha de uma família puritana, ele disse em seu último sermão o seguinte: toda família cristã deve ser como se fosse uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente influenciada e regida por suas leis. A educação e a ordem na família são alguns dos principais meios de graça. E ele diz: se esses meios falharem, todos os outros meios provavelmente serão ineficazes. Então, nós vemos que, ao longo da história da igreja, muitos homens, muitos movimentos deram essa importância ao culto familiar, ao culto doméstico, e eu acredito que nós precisamos resgatar isso nos nossos dias. Muitos homens já têm se levantado na nação falando sobre isso, e a gente queria contribuir com esse assunto. Um grande exemplo bíblico que pode servir de encorajamento para nós é o Josué. Todos conhecem aquela famosa passagem do livro de Josué, que está no capítulo 24, versículo 14 e 15, em que ele vai falar com o povo de Israel e convocá-los. Na verdade, é quase como uma intimação para eles, que eles devem escolher se vão servir ao Senhor ou não. Então ele diz assim:
Capítulo 24, versículo 14 e 15 do livro de Josué. Agora, pois, temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Agora ele diz, eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu gosto desse versículo, ele marcou a nossa vida, porque nós cantamos uma música que falava exatamente isso, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor no nosso casamento, eu e a Gabi. E aqui Josué, ele é um idoso. Ele já está no final da sua vida, ele sabe que ele vai partir logo, mas ainda assim ele confiava na influência que ele tinha, na influência que ele teria ainda, que continuaria tendo sobre a sua família. E ele confiava que a família não abandonaria a adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus único e verdadeiro. E de fato isso aconteceu. Um pouco mais na frente no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 31, nós vemos que durante os dias de Josué, o povo serviu a Deus. E ainda mais que isso, durante os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué, que viveram depois dele ter já partido, o povo continuou servindo a Deus. Então ainda mais uma geração foi influenciada e permaneceu nos caminhos do Senhor. Agora, o que nós podemos pensar para nós isso? O que podemos tirar de aplicação pessoal? Será que se nós podemos confiar que a nossa família, os nossos filhos, vão permanecer nos caminhos do Senhor? Eles vão continuar adorando e servindo a Deus se nós partirmos? Ou será que os filhos dos nossos netos, se o Senhor Jesus não voltar até lá, eles vão continuar servindo ao Senhor após a nossa partida? Então, o culto familiar passa por essa ideia de nós voltarmos a dar importância para um legado. O que nós queremos deixar para nossas famílias? E eu queria chamar, então, a minha família, a minha esposa, Gabriela, minha filha Sara. O Dani é pequenininho, está com 11 meses, mas eu queria chamar eles aqui para eles participarem desse próximo momento em que nós vamos falar, então, sobre o culto familiar, como que a gente faz aqui. Vamos para a parte prática de um culto familiar.